No vídeo anterior, Suho e a protagonista deram seu primeiro beijo, com direito à declaração do garoto para ela. No entanto, Jukyeon o interrompe depois de um tempo e sai correndo. O garoto vai atrás e a protagonista não consegue acreditar que ele realmente gosta dela, mas quando Suho lhe entrega o colar que havia comprado, Jukyeon até esqueceu a sua insegurança. Tanto que quando enxerga Sujin, vai correndo a abraçar e só quando disse seu nome, pois sua amiga não a identificou, que se ligou que não estava com maquiagem. Contudo, a garota entendeu as razões de Jukyeon esconder seu verdadeiro rosto e a ajuda a ir para a cabana escondida para que ninguém a veja. Quando voltam para a escola, Jukyeon começa a agir de uma maneira que Suho não havia imaginado. Ela o trata mal e em seguida lhe manda mensagens fofas. Mais tarde, os dois se encontram atrás das lixeiras e a garota tem medo que algumas valentonas começam a incomodá-la por estar namorando com Suho. Apesar de não gostar, ele tenta compreender, então o casal chega em um acordo. Antes de exporem para todos, primeiro a protagonista vai contar para suas amigas. Suho a convida para comer em um lugar que fica a 1 hora de distância da escola, assim os dois podem aproveitar a sós sem que Jukyeon fique preocupada. Enquanto conversam na mesa, a garota está indo mostrar para ele que salvou o nome do garoto como namorado com corações. Contudo, recua quando descobre que ele salvou o seu como Lin Jukyeon, seu nome. Depois, quando começam a comer, os colegas da protagonista aparecem no restaurante e Suho se esconde debaixo da mesa. Jukyeon explica que quer ficar sozinha. E os garotos, apesar de quererem saber quem é que está escondido, a deixam em paz, por enquanto. Suho levou a protagonista naquele lugar para que ela conhecesse uma maquiadora que a garota é muito fã. Foi com ela que Jukyeon aprendeu a se maquiar vendo seus vídeos na internet. A protagonista acaba até ganhando um brinde de sua ídola e no banheiro Selena corrige o tom de lip tint que Jukyeon deveria usar, até faz um elogio passivo-agressivo e fala que a garota é melhor do que ela quando começou a se maquiar. Quando chega no salão de sua mãe, Jukyeon percebe que tem que começar a ajudar em casa depois de ouvir a sua mãe reclamando que não está sendo fácil sustentar 5 pessoas. A protagonista precisa pensar na carreira em que quer seguir para preencher o formulário que ganhou da escola falando sobre, e quando decide trabalhar com cosmetologia, descobre que é um valor muito alto nos estudos. Hikyeon acaba entrando no quarto de sua irmã mais uma vez bêbada, e seu telefone começa a tocar. Jukyeon o atende e explica que sua irmã está dormindo. Quando pergunta quem é, o homem muda o tom de voz e o professor finge ser outra pessoa. De madrugada, o pai da protagonista sai de casa e quando a família acorda de manhã, se depara com um bilhete que o homem deixou, avisando que irá voltar para casa quando recuperar o dinheiro que um homem havia roubado. Na verdade, se trata daquele investimento que o pai da garota fez sobre um tesouro perdido, que claro, nunca existiu. Quando Jukyeon está dormindo na parada, Seojun se aproxima e assim que ela acorda, o garoto não consegue agir normal perto dela. Ele fica meio sem jeito depois que começou a gostar da protagonista, então no fim acaba indo a pé, sendo que era só pegar o ônibus com a garota. Ele não está mais usando a sua moto depois dela ter falado sobre a mãe do garoto se preocupar muito com ele, e etc. Na escola, o professor tem que lidar com uma colega de trabalho lhe convidando para sair. Ela alega que é para ajudá-la a comprar um presente, e apesar do homem negar, a mulher não lhe dá ouvidos e diz que irá o encontrar à noite. Enquanto isso, aqueles seus colegas que viram Jukyeon no restaurante já espalharam que ela está namorando alguém misterioso, e Suho pede que ela lhe mande a foto que os dois tiraram juntos no barco. Entretanto, quando ela vai fazer isso, acaba mandando para o garoto mais foqueiro da sala de aula sem querer. A garota até consegue com muito esforço apagar do celular dele a foto, mas não é muito desespero por algo que ela tinha desejado tanto. Os dois combinam de se encontrar na loja de quadrinhos por acreditarem ser o lugar mais seguro. No entanto, Gu-won está trabalhando no lugar e a protagonista leva Suho rapidamente para fora. Enquanto isso, Hikyeon está na rua quando enxerga o seu amado dentro de uma loja com outra mulher. Ela fica com sangue nos olhos e vai até o local para ver o que está acontecendo. Hikyeon faz questão de deixar bem claro que ela está namorando com o professor e quando faz isso, ele se levanta e vai embora. No dia seguinte,
seguinte na escola, Jukyeon tira um soninho sobre a sua classe, enquanto não começa a aula, e quando Sujin vai alisar o seu cabelo, percebe que a sua amiga está usando o colar que Suho carregava no acampamento. Então a garota vai até ao banheiro e começa a lavar as suas mãos freneticamente. A protagonista passa o dia tentando conseguir um emprego para poder pagar o seu curso e ajudar a sua mãe. No entanto, por mais que vá em vários lugares, não é fácil de se conseguir. A garota liga para Suho para desabafar, contudo seu namorado está com o telefone desligado no momento, e quando a protagonista vai no banheiro, acaba se deparando com Seojun no local. Ele está trabalhando como modelo e seu fotógrafo convida Jukyeon para participar, já que a outra modelo faltou e a garota aceita. Já é uma grana a mais que ela não esperava. Acontece que as fotos foram tiradas como se eles fossem um casal. Como será que Suho irá reagir ao ver isso? Enquanto isso, nosso garoto está jantando com seu pai e os pais de Sujin. A garota também está junto. Em certo momento, o pai dela é desagradável como já era de se esperar, e Suho a salva dizendo que eles precisam sair para estudar. Mais tarde, Jukyeon está no estabelecimento com Seojun para comerem algo depois da sessão. Ela pergunta como ele salvaria o nome de sua namorada no celular, e o garoto responde que seria com algo fofo e corações. Ele acha estranho Suho não ficar mostrando para os outros e a garota explica o motivo. Quando está indo para casa, Suho a liga e os dois estão conversando quando de repente o garoto desliga. Acontece que ele encontrou o pai da protagonista na rua. O homem parece estar passando fome e fedorento, então Suho o levou para sua casa, lhe deu comida, banho e uma cama para dormir. Enquanto isso, Jukyeon está limpando a casa para ajudar a sua mãe e canta a música que Gongwon fez o solo na apresentação. Seu irmão nesse momento está doidinho e começa a enxergar a garota, então pede que a sua irmã não cante mais essa música. Depois, no meio da noite, Suho acorda com o pai da garota em seu sofá. Ele está vendo um jogo e o garoto também é fã do jogador, então os dois olham a partida juntos. No dia seguinte, o homem se despede do garoto antes dele ir para a escola, manda que ele se cuide, agradece pela estadia e recebe o alerta que Suho só irá guardar o seu segredo até aquele dia. Enquanto isso, na escola o irmão da protagonista é bem iludido e chega em Gowon, dizendo que ela insiste em aparecer na cabeça dele, que por isso o garoto irá lhe dar uma chance. Não sei da onde ele pensou que isso funcionaria, e é claro que a garota apenas o ignora. Seojun conseguiu um emprego em um café para Jukyeon, e quando ela está o agradecendo, Suho fica cheio de ciúmes, então a tira de perto do garoto. A protagonista até que deu conta em seu primeiro dia, e no fim acabou com a mão um pouco queimadinha, mas não por sua culpa. Quando Seojun ficou sabendo disso, ele foi preocupado, correndo até o local, contudo a garota já tinha ido embora. Quando o garoto está saindo da cafeteria, esbarra nas valentonas da antiga escola de Jukyeon e deixa sua pulseira da amizade que ele tinha junto com Siyun e Suho cair. Uma das garotas pega o acessório e guarda. À noite, Jukyeon fica irritada quando descobre que seu irmão está fazendo aulas particulares, levando em conta a situação financeira da família. Então ela briga com a sua mãe e diz que é a única que se preocupa com isso. Depois a protagonista sai e liga para Suho para desabafar. O garoto a convida para ir até onde ele está e ele a ensina artes marciais. Seu amado lhe propõe um desafio e caso a garota consiga, ele irá conceder um desejo a ela. Jukyeon consegue cumprir e Suho pergunta se ela quer que ele pague as suas aulas do curso de maquiagem. A protagonista não pode aceitar isso e faz um pedido bem simples, que mude o contato de seu celular para namorada com corações. Enquanto isso, Sujin ligou para Suho e ele não atendeu, então ela decide ir até onde imaginou que ele estaria e se deparou com os dois juntos. A garota não fica com uma expressão muito boa e nem os cumprimenta. Como o casal acabou se molhando em uma poça de água, Suho leva a sua namorada até a sua casa para que ela possa tomar um banho e secar as suas roupas. Depois, ele pede uma pizza para os dois comerem vendo um filme. Enquanto eles estão na sala de música onde os três amigos faziam elas, vemos que o pai da protagonista ainda está no local. Acontece que ele achou uma bebida cara e acabou bebendo toda ela, assim ele adormeceu no lugar. Então, para que não seja visto, o homem se esconde debaixo da mesa da sala. O casal começa a ver um filme de terror e nosso amadinho leva vários sustos. Em certo momento, quando os dois estão se inclinando para darem um beijo no sofá, o homem percebe que é a sua filha que está
ficar com Suho e sai debaixo da mesa enfurecido. Contudo, como já estavam com medo do filme, a garota pegou algo para bater no homem e apagou o seu pai. Os dois vão embora em seguida e fazem um acordo de não contarem para a mãe de Ju-kyung que ele dormiu na casa do garoto e nem que ela está namorando com ele. Antes de dormir, Suho liga para sua namorada e os dois estão apaixonadinhos com aquela história de não conseguirem desligar a ligação. No dia seguinte, a protagonista decidiu que chegou a hora de contar às suas amigas e aos outros sobre estar namorando com Suho. No entanto, quando vai fazer isso, é surpreendida por Sujin, pois ela fala que gosta do garoto e está pensando em se declarar para ele. Ju-kyung não se sente bem com a história e quando percebe que Sujin vai ir com os dois para o grupo de estudos, ela dá para trás e diz que não está se sentindo bem. Mais tarde, Suho a chama para ir na loja de quadrinhos e no lugar lhe entrega vários remédios. Ele não sabia o que sua amada tinha, então pegou tudo o que podia. Enquanto isso, o professor e Hee-kyung fazem as pazes. O homem explica que ela tem agido estranho e bebido demais. Ele quer saber o que está acontecendo de errado no trabalho ou algo assim, então os dois combinam de contar tudo um para o outro. No dia seguinte, Ju-young vai até a loja de quadrinhos para saber a razão de Go-won estar o rejeitando e recebe uma lista com seus defeitos. Seo-jun aparece no local também e ele foi levar algo para sua irmãzinha comer e Ju-young começa a achar que os dois estão namorando. E Sujin convida a protagonista para acompanhá-la em uma loja. A garota quer comprar um presente para Suho por ele ter a salvo no jantar com as suas famílias e revela que irá o convidar para sair em breve. Apesar de Sujin estar agindo dessa maneira, ela também comprou um presentinho para Ju-kyung. Em seguida, as duas se despedem e a protagonista vai para o trabalho. Quando ela chega, Seo-ju está no local uniformizado e explica que está substituindo um funcionário. Enquanto isso, Suho foi visitar o pai de Ju-kyung e o entrega um presente pensando em melhorar o relacionamento com seu sogro. Voltando à protagonista, Seo-jun pega o mesmo ônibus que a garota alegando que vai ir buscar a sua irmã na loja de quadrinhos. Mas sabemos que ela está em casa. Entretanto, Ju-kyung não. Por ter passado o dia estranho, Seo-jun pergunta o que aconteceu e a garota dá uma situação hipotética como a dela e de Sujin. O garoto fala que a pessoa hipotética deveria ficar com a amizade em vez do amor, pois se o homem que está no meio fica iludindo as duas, ele não deve valer a pena. Mas acrescenta que a protagonista não precisa se preocupar, já que Suho não é de partir corações. Quando os dois se despedem, Ju-kyung está indo para casa, a mãe dela aparece e convida Seo-jun para ir junto. Claro que o garoto aceita e quando eles chegam em casa, a protagonista tem uma surpresa. Suho também está no local. O namorado de Ju-kyung fica cheinho de ciúmes, mas também ela mentiu que estava fazendo algo em família para ele. Os garotos estão fazendo bolinhos quando começa uma votação na família sobre quem deveria namorar a protagonista. E Suho ganha todos os votos depois de ter apelado de armar o encontro de fãs entre a mãe de Ju-kyung e seu pai. No entanto, em seguida começa uma competição. A mulher fala que quem fazer os melhores bolinhos irá vencer e os dois dão duro. No fim, é Seo-jun quem ganha. Depois, a protagonista sobe para o seu quarto e Suho aparece nele. O garoto quer saber o que ela e Seo-jun estavam fazendo juntos. Ju-kyung conta a verdade, estavam apenas trabalhando, então seu namorado só pede que da próxima vez ela não minta. Os dois ficam bem e quando Suho vai ver as fotos de quando a sua amada era pequena, se dá conta que Ju-kyung é a mesma garotinha que ele gostava, que ia na loja de quadrinhos. Então o garoto pega a foto para si e quando a protagonista vai tentar pegá-la de volta, o casal acaba caindo na cama. Nessa hora o pai dela entra e a expulsa para fora do quarto. Seo-jun sobe para pegar a mesa junto com Suho e quer saber a razão dos dois estarem brigando. Suho diz que não estão e de qualquer maneira não é da conta dele, então Seo-jun explica que toda vez que Ju-kyung lhe pede conselhos amorosos, ele tem vontade de tirar a garota de Suho e pegá-la para si. Claro que desse jeito os dois fazem o de sempre, começam a brigar e como estão na casa da mãe furiosa da protagonista, ela faz com que um corte a unha do pé do outro e diga eu te amo, depois cada um vai embora com a sua marmitinha. No dia seguinte, quando a garota chega na escola, a turma toda está animada, fizeram camisetas e até imprimiram as fotos de ensaio dela e de Seo-jun. Então todos acham que eles estão namorando. A protagonista tenta desmentir a história, no entanto Seo-jun não a ajuda, o garoto não fala nada que negue nem confirme. Depois, quando Ju-kyung está com as suas amigas, Sujin fala que a noite terá planos com Suho e a protagonista fica surpresa por não ter ficado
ficado sabendo de nada. Em seguida, ela recebe uma mensagem do garoto pedindo que vá até o telhado. No local, os dois enfrentam uma conversa difícil. Suho a cobra sobre as fotos que ela não tinha lhe dito. No entanto, a garota iria fazer isso no dia que ele desligou a ligação por ter encontrado o pai dela. E Jukyeon diz que ele também não fala toda vez que se encontra com alguém. Então Suho começa com o papo que mulheres e homens não podem ser amigos, pois uma hora um dos dois irá começar a sentir sentimentos pelo outro. A protagonista comenta sobre Sujin e eles serem velhos amigos, mas o garoto não entende a razão dela citá-la. E Jukyeon sabe que não é certa essa regra que ele está impondo se aplicar somente a ela, e assim a garota decide sair do local. O irmão da protagonista, quando encontra Seojun, diz que ele pode lhe dar um soco, e o garoto não entende nada do que está acontecendo. Principalmente quando Ju Yong fala sobre roubar alguém de Seojun. Antes que pudesse esclarecer, ele recebe uma ligação e volta sua atenção a isso. Era Hikyeon lhe ligando, ela queria saber se ele liberou a música que foi composta pelo garoto Seon a ser regravada e descobre que o garoto não está sabendo de nada. Então a mulher vai até ao braço direito de seu chefe e o questiona sobre o que está acontecendo, pois parece que ele está fazendo de tudo para que não aconteça a homenagem ao Seon e está passando dos limites sem pegar autorização para gravar a música. O homem apenas a diz que se ela quer manter o seu emprego, que fique calada e na dela. Enquanto isso, Suho recebe Sujin em sua casa inesperadamente e nem a convidou. Tanto que quando ela se direciona ao sofá, o garoto a questiona se ela não vai embora e Sujin acaba pedindo um pouco de água. Suho vai pegar a bebida e a garota aproveita para tirar uma foto do quadro que fica em cima da cama dele para postar em suas redes sociais. E nesse momento o celular de seu amigo começa a tocar. É a protagonista ligando. Sujin decide atender e faz com que Jukyeon desligue rapidamente. Depois, a garota entrega o presente que havia comprado para Suho e ele não entende, pois nunca foram de trocar presentes, nem faz sentido ela estar ali a essa hora da noite e diz que não vai aceitar. Acrescenta que tem namorado e que Sujin deveria ir embora. A protagonista viu a foto que sua amiga postou, se é que podemos chamá-la de amiga, né? E quando seu namorado a liga, ela fala para conversarem no dia seguinte e desliga. Hikyeon começa uma investigação sozinha e descobre uma coisa com uma repórter sobre o pai de Suho, seu chefe. No trabalho de Jukyeon, Suho implica por Seojun estar outro dia também trabalhando no local e diz que irá ficar esperando sair para conversarem. Então Seojun decide intervir e pede que ele não seja tão obsessivo. Em seguida, o garoto sai do estabelecimento. Seojun fala para a protagonista quando estão a sós que ela deveria ir atrás de seu amado. O garoto diz que consegue segurar as pontas no café por um momento. Assim que sai, as valentonas de sua antiga escola entram e vão conversar com Seojun. Foram elas que encontraram a pulseira da amizade do garoto e devolvem para ele. Em seguida, o questionam se quem havia saído era Jukyeon, e Seojun pergunta a razão delas quererem saber, contudo não recebe nenhuma resposta. Enquanto isso, a protagonista está conversando com seu namorado e diz que se sente desconfortável em contar para seus amigos que estão namorando. Então ele pergunta a razão, pois com os boatos que inventaram dela e de Seojun, ela ficou tranquilinha. Ele pede que Jukyeon pare de trabalhar se o garoto continuar no café por não gostar que ela fale ou esteja com Seojun. A partir desse momento, os dois começam a brigar de verdade. A protagonista fala que ele não pode o impedir de ver seus amigos, pois será que ele faria o que está pedindo? Então Suho responde que sim, mas ela sabe que essa decisão tem que vir dele e Jukyeon não pode impor isso. A protagonista fala então que se recusar não trabalhar ou ter amigos, talvez eles não possam mais namorar. Os dois acabam sofrendo com essa conversa no fim. No dia seguinte, no ponto de ônibus, Suho escuta a música de Seon saindo de um celular e as garotas comentando. Entretanto, não era ele que estava cantando, então o garoto decide correr até a empresa de seu pai. A mesma coisa aconteceu com Seojun, que estava tirando fotos quando escutou a música no rádio e foi correndo para a empresa também. Enquanto isso, no local, Hikyeon decide colocar seu emprego em risco e ir para cima de seu chefe. A mulher fala que entende do homem não querer que o nome de Seon se tornasse um problema novamente, mas não poderia roubar a música do garoto para cobrir um erro seu, e em seguida mostra a foto de seu chefe com uma mulher, a qual ela conseguiu com a repórter. Hikyeon diz que não pode acreditar que fez a mulher publicar uma notícia de Seon ser um valentão para evitar que vazasse o escândalo dele com a atriz, e assim acabou fazendo parte da culpa de um jovem
jovem ter tirado a própria vida. A mulher acrescenta que é melhor ele cuidar disso, em vez de haver o denunciando, e quando a mulher sai da sala, se depara com Suho na porta, que acabou escutando tudo. O garoto fica sem chão ao descobrir a verdade e sai correndo. Seo-jun o encontra e quer começar uma briga cobrando a empresa de seu pai pelo que fez. No entanto, Suho não quer saber de mais nada, e quando vai atravessar a rua sem olhar para os lados, Seo-jun vai junto, e os dois acabam sendo atropelados. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!